Olá, meu nome é Eduardo Gustavo Fluck, eu participei do programa PIBIC CNPq UniOeste e, orientado pela professora Hitomi Mukai, desenvolvi o trabalho que tem por título Avaliação da Eficiência Energética em Prédio da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste, com base nos critérios Procel. Segundo o próprio Procel, aproximadamente 70% do consumo da energia elétrica nos edifícios públicos é ocasionado pelos sistemas de iluminação e condicionamento de ar. Nesse sentido, foram analisados estes sistemas juntamente com o sistema de envoltória para identificar elementos e melhorias que poderiam ser aplicadas a estes sistemas para enquadrar a clínica nos requisitos da obtenção do selo Procel Edificações. Para que o selo seja obtido, é necessário que a etiqueta geral da edificação atinja nível A. Então, foram realizadas simulações até que as características dos sistemas fossem agradáveis para a obtenção desse selo em classificação A total da edificação. O objetivo geral da proposta foi avaliar a eficiência energética do prédio da odontologia da UniOeste com base nas diretrizes do selo Procel Edificações e do certificado PBE Edifica, visando buscar soluções e alternativas para a obtenção deste. Para que o objetivo geral fosse cumprido, traçaram-se os objetivos específicos, que foram realizar a coleta de dados da edificação e delimitar o seu perfil de uso, realizar a análise envoltória em iluminação e condicionamento de ar, os seus 3 sistemas, analisar e processar os dados obtidos com base nos critérios da Procel, verificar como melhorar o desempenho energético da edificação de forma a tornar a mesma elegível ao selo Procel Edificações. A metodologia utilizada foi o estudo de caso, tendo por base a abordagem de IN em 2015, porém focada na edificação em questão. Os projetos e dados do Departamento de Planejamento Físico da UniOeste foram utilizados para a obtenção de medidas e outras características arquitetônicas da edificação. Visitas em loco, avaliando os critérios da portaria número 42, de 24 de fevereiro de 2021 do Inmetro, foram realizadas principalmente para a obtenção dos tipos de equipamentos que compunham a clínica, como ar-condicionado e lâmpadas. NBR 15220, desempenho térmico de edificações, e o catálogo de propriedades térmicas, coberturas e vidros do Inmetro foram utilizados para a obtenção das propriedades térmicas e zoneamento bioclimático da edificação. A simulação das características foi realizada na plataforma web prescritivo, que etiqueta o sistema da edificação e a edificação como um todo com base nas características atuais da mesma. E esses resultados foram comparados com outros trabalhos realizados por mim mesmo a respeito da insolação sobre a clínica, que também mostrou resultados relevantes e que são importantes de serem comparados com a presente pesquisa. Os critérios estabelecidos para a simulação de edificações já consolidadas se baseiam em 3 sistemas: o sistema de envoltória, iluminação e condicionamento de ar. Começando pelo sistema de envoltório, se dividem em 4 áreas os dados de entrada para a simulação deste sistema. O primeiro é a localização. Consultando a NBR, a cidade de Cascavel se localiza na zona bioclimática 3, ZB3, e não está listada na plataforma web prescritiva. Portanto, utilizamos como dado de entrada somente a zona bioclimática. Outros pré-requisitos, como transmitâncias térmicas, refletâncias dos materiais e porcentagem de aberturas, foram calculados também. As áreas da edificação obtidas através das plantas fornecidas pelo Departamento de Planejamento Físico, bem como seus volumes, foram calculadas e dispostas neste terceiro quadro. No último quadro, outras características que merecem ser destacadas são as porcentagens de abertura. A porcentagem de abertura total da edificação é de 23%, e na fachada oeste é de 56%, fator relevante, já que a fachada oeste é responsável por receber a maior parte da radiação solar durante as tardes, o que impacta diretamente no consumo energético da edificação. Finalizando a entrada desses dados, foi calculada a eficiência e atingiu-se um nível C. Para melhorar essa situação, foi proposta a troca das telhas de fibrocimento atuais da edificação por telhas de zinco. Essa troca impactou numa queda de 82% para 25% de absorvência solar, o que é positivo, já que a edificação absorve menos calor durante o dia. Outro fator de vital importância foi a porcentagem de abertura na fachada oeste. Diminuindo esse número
que antes era 56% para 27%, obteve-se a eficiência nível A do sistema de envoltório. Segundo o trabalho realizado no ano anterior por mim mesmo, na ausência de barreiras que impeçam o contato direto dos raios solares com as superfícies do prédio, principalmente no que se refere às janelas, as temperaturas internas podem alcançar até 39,4 graus Celsius, necessitando um maior consumo de energia para seu condicionamento de ar. A figura 3 demonstra a clínica que fica localizada na parte oeste do prédio. Essa clínica, durante a tarde, recebe uma incidência solar direta devido ao sistema de sombreamento dela não funcionar em determinados períodos do dia, a partir das 3h30 da tarde no verão. E isso impacta diretamente no consumo energético da edificação. Então é importante notar que, além da absortância térmica, ainda a gente tem um fator de radiação direto na edificação. Para o cálculo da eficiência do sistema de iluminação, dividiu-se a clínica em dois ambientes, o térreo e o primeiro pavimento, e esses pavimentos possuem lâmpadas diferentes, então calculando-se a potência total do pavimento e simulando, considerando que a edificação respeita a divisão de circuitos entre circuitos de iluminação, circuitos para equipamentos e circuitos para condicionamento de ar, e considerando que ela não utiliza nenhum sistema de contribuição da luz natural ou desligamento automático das lâmpadas quando os ambientes estão sendo utilizados. Aí se atingiu a categoria C de eficiência. Propondo algumas alterações, como sistemas de desligamento automático e sistemas que aproveitem a contribuição da iluminação natural, esse sistema obteve uma eficiência de categoria A. O sistema de condicionamento de ar foi calculado apenas com as características atuais da edificação, onde foram quantificados os equipamentos, bem como as suas etiquetas e níveis de consumo. Calculando a situação atual da edificação, ela se encontra na categoria B, o que mais tarde vamos ver que ainda propicia que a etiqueta geral da edificação seja A. Porém, a troca para que atinja o nível A nesse sistema, é necessário que todos os equipamentos de condicionamento de ar da clínica sejam de etiqueta A, o que é uma troca muito onerosa, então optou-se por simular apenas a condição normal, que já foi o suficiente para enquadrar a edificação nos requisitos da obtenção do selo Procel. E como pode ser observado, os resultados da simulação geral, da etiqueta geral da edificação, foi classificação A, com a pontuação de 4,52. Essa pontuação vai de 0 a 5, sendo 5 mais próximo do A. Então, apesar da classificação B no sistema de condicionamento de ar, a avaliação da etiqueta geral da edificação atingiu o nível A ainda, porque os dois sistemas anteriores com as alterações propostas também atingiram o nível A. Apesar da clínica ter atendido aos requisitos para obtenção do selo Procel após as alterações simuladas e propostas, segundo Desorzi e Grigoletti, é importante que também se tenha uma arborização eficiente nos arredores de uma edificação, que pode contribuir com o conforto térmico de quem está ocupando ela e com o microclima local. A gente pode ver na figura da fachada oeste aqui, que demonstra bem essa situação. Se a cobertura vegetal fosse mais eficaz e mais densa aqui nessa região, a gente não teria o problema de incidência solar direta na clínica, na imagem interna que a gente mostrou da clínica anteriormente. Então, já seria um problema menos no consumo energético da edificação. Esse problema, apesar de não ser simulável no web prescritivo, é interessante de ser destacado, visto que afeta diretamente o conforto térmico dos ocupantes da edificação. Com as simulações realizadas, concluiu-se que é possível que a clínica se enquadre nos critérios Procel para obtenção do selo. Com algumas alterações na arquitetura passiva, nos sistemas de iluminação envoltória, como a troca de telhas, redução da área envidraçada na fachada oeste, uso de sistemas que aproveitem a iluminação natural em favor da economia, permitem que a edificação se torne energeticamente mais eficiente e venha a receber a outorga pelas autoridades competentes do selo Procel Edificações. Por fim, eu agradeço pela orientação da professora Rita Memukai durante o desenvolvimento desse projeto e o fomento cedido pelo programa PIBIC CNPq da UniOeste. Obrigado.